Olá, boa tarde a todos e todas. Sou Matheus Carriel. Fiquei com a parte de ligação por difusão aplicada a compósitos de matriz metálica. Bom, a utilização de materiais estruturais, eles requerem o estudo e desenvolvimento de processos de ligações que formem junções. E a maioria desses materiais em aplicações de engenharia envolve sistemas com multicomponentes ligados pelas várias técnicas disponíveis. Como a gente pode observar aqui na imagem, existe pelo menos 5 dessas, né? Soldadura, abrasagem, soldadura por fricção, a ligação por adesivos e, no meu caso, a ligação por difusão no estado sólido. Beleza? A ligação por difusão no estado sólido ele é um processo pela qual duas ou mais interfaces planas estão sujeitas a uma pressão durante um determinado tempo, que irão ser unidas, na verdade. E aqui nesse esquema ilustrativo, creio que fica um pouco mais fácil de compreender como que funciona essa técnica, que no caso a gente pode observar a pressão na seta verde, né, que obviamente faz um esquema de sanduíche, se é assim que eu posso dizer. E aqui nessa parte vermelha, que seriam os materiais que a gente quer fazer a difusão deles, mas só que nesse caso, essa parte desses materiais, eles estão a elevadas temperatura para facilitar o processo. Bom, a ligação por difusão ela é uma tecnologia no estado sólido que é baseada essencialmente na formação de união. Ou seja, a gente tem três etapas desses mecanismos de fusão, que no caso a primeira etapa seria a deformação plástica, que seria muito importante, que no caso seria o início do contato dessas superfícies. A segunda etapa seria a migração das fronteiras de grão, que no caso seria quando os materiais começarem a se interligar uns com os outros. E por fim, em última etapa, a difusão de volume desses materiais, né? Como a gente pode observar aqui na foto ao lado, na imagem D seria basicamente a consequência dessa técnica, que no caso seria a região da interface, e obviamente os materiais ficarão desse jeito, como a gente pode ver na letra D, né? Bom, este equipamento ele inclui um forno e uma prensa uniaxial ou isostática, que no caso é uma câmara de vácuo. Como eu disse para vocês no slide anterior, esse seria o processo, né, de ligação por difusão, ou seja, a gente usa esse maquinário, que aqui também na imagem à direita eu trouxe uma ilustração de como que seria, que no caso, na verdade, ele tem um forno, as amostras e também a pressão que será sofrida, né, desses materiais, e creio que com esta foto ficará um pouco mais claro de como que funciona esse processo por difusão. Bom, para ficar um pouquinho mais claro ainda, né, o primeiro estágio na ligação por difusão é prensar um tapete, tipo um tapete de fibras mesmo, né? E, bom, as camadas são empilhadas na sequência necessária e, por fim, então, a pilha pressionada a quente é uma matriz para formar o compósito. Ou seja, como eu disse para vocês no início, é parecido com o processo de sanduíche, onde a gente pega as folhas, pega a matriz e depois forma em bloquinhos. E após esses blocos, né, a gente coloca no equipamento para depois sair em apenas um material, né? Bom, e basicamente seria esse o processo aqui ilustrando para vocês, desde o caminho A, depois o caminho B e assim por diante. Então, creio que agora ficou um pouco mais claro. Bom, e para ficar ainda mais claro, eu gostaria de mostrar esse vídeo a vocês, que demonstra de uma maneira bem metodológica como que funciona essa ligação por difusão no estado sólido. Bom, aqui nessa parte do vídeo ele vai explicar o que eu acabei de falar para vocês, que no caso seriam dois materiais que a gente quer que ocorra essa difusão. E a gente vai ver o forno aí, né, que vai esquentar esse processo e depois vai ter a pressão, como eu disse anteriormente. Ou seja, vai seguir basicamente os mesmos passos que eu acabei citando anteriormente.
E aqui no caso mostra os equipamentos que essa indústria tem, né, que varia de tamanho também. E aqui ele vai mostrar de novo como que funciona esse processo interno. Aí seria a parte do forno, né, que eleva a temperatura de trabalho desses equipamentos. Daqui uma outra parte interessante do vídeo é que essa empresa mostra como que são os materiais que ela produz, que no caso é pode ser um material específico, tem uma alta precisão, tem também uma boa repetibilidade no processo e também, economicamente falando, é muito bom. E também para finalizar agora eles vão mostrar essa parte do vídeo em si que eu achei bem bacana, que no caso seria a grande complexidade da geometria desses materiais, que a gente pode observar aqui. Ou seja, independente da geometria do material, é possível fazer a ligação por difusão, e, tipo, obter esse resultado, que no caso seria bem difícil, ok? Bom, as desvantagens desse processo a gente pode começar a listar pela necessidade do bom acabamento, que os materiais que vão sofrer dessa difusão precisam estar, se encontrar, na verdade, né? O investimento inicial, que no caso seria com o equipamento, que na verdade seria o objeto mais caro a se gastar, né? Neste caso. Bom, as peças de grandes dimensões, a gente até observa uma certa disponibilidade de equipamentos maiores, mas se a gente for ver mesmo a grandes dimensões, não vai caber dentro do forno, né, desses equipamentos que a gente utiliza para fazer a ligação por difusão no estado sólido. Bom, devido aos elevados tempos de ligação, a gente pode colocar também em risco, né, a produção de grandes séries de várias peças, obviamente, porque, na verdade, com o tratamento que a gente vai fazer agora, seriam de uma hora, ou seja, irá demorar muito para começar a produzir em grande série, ou seja, teria que ter vários maquinários para produzir em grandes séries, né? E também pode também existir alterações das microestruturas devido às altas temperaturas e pressões utilizadas no processo. Portanto, a indústria que for trabalhar com isso tem que se atentar nesses parâmetros também. Bom, agora citar um pouquinho das vantagens também, que no caso seria um custo relativamente baixo, retirando a parte do equipamento. Ou seja, se você já tem esse equipamento, você não vai gastar quase nada para realizar esse tipo de ligação por difusão. Como a gente viu no vídeo também, existe uma automoção possível, que na verdade a gente vai controlar tudo pelo computador, que como a gente também viu no vídeo, ele estava controlando a temperatura e a pressão exercida nos materiais. As propriedades de base ela também não se alteram com o processo, mesmo difundindo, né? Bom, a realização simultânea de várias ligações que a gente vai observar também ao longo dessa apresentação, vou mostrar para vocês que a gente pode fazer várias ligações ao mesmo tempo, né, com materiais diferentes, obviamente. E por fim, o processo verde que não tem impacto ambiental nenhum, que na verdade hoje em dia todas as empresas buscam, né, processos que não poluem, né? E, na verdade, esse processo a gente só vai precisar aquecer a câmara, que vai se encontrar o material, e exercer uma pressão sobre ele, ou seja, zero emissão de gás e, portanto, né, não tem nenhum impacto ambiental, que isso, no caso, seria muito importante nos dias atuais. Bom, no nosso estudo de caso, a gente irá estudar, né, as ligas de titânio e níquel, que no caso são compósitos de matrizes metálicas,
E nesse caso a gente vai utilizar os filmes finos de multicamada, que no caso seriam camadas nanométricas que são alternadas de níquel e titânio, e que a gente também vai depositar nas superfícies dos materiais que a gente vai trabalhar nesse estudo. Bom, nesse trabalho também a gente depositou de 11 a 25 camadas nanométricas, que no caso seria o período, né? E que foram os filmes, como eu acabei de dizer, de titânio e níquel. Bom, o processamento dessas ligações foram efetuados de 700 a 800 graus durante uma hora. E posteriormente irei mostrar para vocês o que acontece se a gente esquenta o material a 700 graus, 750 e por fim 800. Quais as diferenças que a gente obtém. Em relação também aos filmes finos depositados, a gente também tem uma certa diferença quando a gente deposita 11 ou 25. Mas posteriormente isso irá ficar bem claro para vocês, ok? Bom, nos estudos de caso aqui, mas só que na parte das aplicações das ligas de titânio e níquel, a gente pode observar nos sistemas de propulsão do caça F-15 americano, que no caso com as ligas de titânio e níquel a gente pode mudar a geometria da entrada de ar do caça americano, possibilitando a maior velocidade desses aviões de caça, na verdade. Bom, outras aplicações na indústria aeronáutica podem ter ocorrido devido aos ruídos dos motores serem altamente regulamentados em todo o mundo recentemente. Portanto, as estruturas em F, como a gente pode observar na imagem, elas dobram e controlam os fluxos dos gases do bocal, que nesse caso, obviamente, consequentemente, na verdade, ele diminui o ruído nas aeronaves, que no caso se na verdade tornou, né, uma coisa bem regulamentada nas empresas de aviões. Portanto, com esse material de titânio e níquel, a gente pode diminuir o ruído das aeronaves, por exemplo, do Boeing, né, como a gente pode ver aí na imagem. Bom, outras aplicações das ligas de titânio e níquel, que na verdade é uma área. Essas aplicações das ligas de titânio e níquel é bem comum nas áreas de biomédica, para a fabricação de próteses, fio ortodônticos, entre outros, e os estentes, que na verdade eu trouxe aqui para vocês as aplicações disso, né, que no caso seriam os estentes. Como a gente pode observar, a estrutura do stent de titânio e níquel, ela pode se variar de várias formas, como na figura A, o stent pode ser de uma forma helicoidal, parecendo uma mola, que no caso seria uma estrutura bem complexa, né? Que se fosse algum outros materiais frágeis, com certeza se romperiam muito fácil. Na B, que seria um stent que foi desenvolvido recentemente também, que tem um design de cone, né, que também é bem complexo. E por fim, a gente demonstra a resistência da torção da liga de titânio e níquel, mas só que aplicada a stent. Ou seja, a gente consegue observar que esses materiais são bem resistentes e, e se justifica, né, também pelo preço que a gente faz esses materiais e também todo o estudo que tem por trás dessas aplicações. Bom, as ligas de titânio e níquel ela dominam o mercado devido às propriedades superiores em relação ao efeito de superelasticidade, resistência à fadiga, resistência à corrosão e também à biocompatibilidade. Como eu acabei de dizer, os estentes são os equipamentos que vão dentro do corpo humano e, portanto, requisita, né, essa biocompatibilidade bem alta, né? Bom, aqui são as propriedades físicas e mecânicas das ligas de titânio, que a gente pode encontrar um ponto de fusão de 1300 graus, a densidade de 6,5, a resistência máxima de 895 megapascais, resistência à ruptura nas fases austenitas e martensitas, os módulos de elasticidades e também as condutividades elétricas em ambas as fases. Bom, a outra liga que a gente vai trabalhar nesse trabalho não, né? Nessa apresentação, seria a liga de titânio, alumínio e vanádio, que no caso a gente vai chamar, particularmente, também os outros que são dessa área, chamam de TAV, né? E na verdade essa liga TAV, que seria titânio, alumínio e vanádio, ela combina uma elevada resistência mecânica com uma boa deformabilidade. E também existe, na verdade nessa liga tem uma baixa densidade comparativamente com as outras ligas de titânio. Beleza?
Bom, aqui também a gente pode observar as propriedades físicas e mecânicas da liga de titânio, alumínio e vanádio. O ponto de fusão é 1670 graus Celsius, a densidade, a resistência máxima à tração 993 megapascais, a resistência à ruptura 924 megapascais, a dureza, o modo de elasticidade e a condutividade térmica dessas ligas. Bom, aqui eu trouxe também um fluxograma do processamento das ligas de titânio. Como a gente pode observar, a gente primeiro vai obter os extratos de titânio e níquel e as outras de TAV. Daí a gente vai preparar as superfícies das amostras que a gente quer obter os resultados. Depois vamos fazer a deposição de multicamada, que vai variar de 11 a 25, como eu expliquei para vocês. E depois a gente vai fazer todo o processo de ligação, que vai ser, na verdade, entra em quesito a temperatura que a gente vai trabalhar, a força que a gente vai trabalhar, que também vai variar de 50 a 10 megapascais, e, por fim, né, fazer todo o trâmite da análise química e microestrutural das amostras, que no caso seriam, consequentemente, as outras partes desse processo. Bom, aqui também é uma parte bem importante, que no caso seria a composição química dos materiais de base, que na liga de titânio e níquel, obviamente, a gente vai ter apenas titânio e níquel, mas só que com 47% de titânio e 52% de níquel. Já na liga TAV, a gente vai ter 85% de titânio, 12% de alumínio e 2% de vanádio. Aqui nesse caso, o equipamento que a gente utilizou nesse estudo, né, que foi nesse estudo de caso, do artigo que a professora mandou a gente trabalhar em cima, o pessoal usou essa máquina de ensaio mecânico que é da marca Lloyd Instruments, que é o modelo LR30K, tá? Contém 2 punções de mobidileno atuados pelos travessões da máquina para aplicação da pressão durante a ligação. Bom, aqui eu vou apresentar para vocês os processos que a gente o processamento das ligas, né, que a gente trabalhou, que a gente vai trabalhar primeiro com a liga de titânio revestido com titânio e níquel, perdão, a liga de titânio e níquel revestida com titânio e níquel novamente. A gente vai trabalhar numa temperatura que varia de 700 a 800 graus, com um tempo de 60 minutos, e com a pressão que varia de 10 a 50 megapascais, e também o período de camada nanométrica de 11 a 25. E posteriormente, depois desses experimentos, a gente vai utilizar a camada de titânio e níquel mais a camada de titânio, alumínio e vanádio, que também vai variar as temperaturas, o tempo, a pressão e até mesmo o período. Bom, tendo em mente os processamentos que eu acabei de mostrar no slide passado, nesse experimento em específico, a gente trabalhou com uma temperatura de 700 graus, com um tempo de 60 minutos, com um período de camada de 25 e uma força de 50 megapascais. Bom, nessa primeira foto aqui, a gente já pode observar que existe alguns poros nessa ligação, que nesse caso não é bem-vindo para nós, pois pode comprometer o desempenho dessa ligação. Mas também aqui a gente já pode observar as camadas, né? Aqui a gente pode observar a região da interface, nessa parte aqui mais preta. E na imagem B, a gente vai analisar ela por zonas, né? Como eu disse para vocês. Aqui é a camada C, que no caso seria a região da interface. Entretanto, a gente também tem a camada A, B, e dentro dessas camadas, dessas 3 camadas, existem zonas que a gente vai analisar posteriormente a composição química dessas zonas, neste caso a gente tem até a zona 11. E vou chamar a atenção novamente para a zona 6, que no caso seria a camada C, que no caso eu acho que todo mundo deveria saber que essa zona C e essa parte preta, no caso seria a zona de interface. Todo mundo teve que estudar para a prova 2 de compostos e a gente teve que estudar sobre isso. Ou seja, deixando bem claro para vocês, essa é a região de interface desse tipo de ligação, tá bom? Bom, como eu disse para vocês, que a gente iria analisar a composição química desses materiais, na zona 1 a gente observa 48% de titânio e 51% de níquel. Daí, só para a gente ter ilustrado de novo, aqui já vamos pular para a zona 4, vamos ver quantos porcentos tem de titânio e níquel na zona 4. Aqui a gente pode observar na zona 4 49% de titânio e 50% de níquel.
Pulando já para a zona 6, que é a zona que interessa para a gente, que no caso seria a zona de interface. A zona 6, obviamente, ela corresponde à camada C, que se encontra no centro da ligação, como eu disse para vocês, é a região de interface. E nessa zona há um aumento considerável em titânio em detrimento do níquel. Mas, entretanto, contudo, com a observação desses poros aqui, como eu disse para vocês, isso daqui afeta negativamente a nossa ligação. Ou seja, a gente pode concluir que essa ligação com essas condições de 700 graus, 60 minutos, uma camada de 25 e uma força de 50 megapascal, a gente pode considerar que foi uma ligação sem sucesso, pois a presença de poros compromete o desempenho da ligação e é uma coisa que a gente não quer, correto? Bom, então devido, né, à presença de poros nesse experimento que a gente viu, que a gente está vendo, foi necessário fazer um outro experimento, na verdade, e aumentar a temperatura de estágio e também diminuir o período de multicamada. Como a gente pode observar, a gente aumentou a temperatura para 800 graus e diminuímos o período de multicamada e também preservando, né, o mesmo tempo e também a força exercida sobre essa ligação. Portanto, ó, daí a gente pode observar de novo também a zona de interface, tá, gente? Que é essa parte mais preta aqui, né? Que no caso seria a zona C, como eu disse para vocês. E tipo, nessa ligação a gente pode observar que a zona central da interface, com a camada de reação, mostra uma maior dimensão, devido à sua maior temperatura de trabalho. Ou seja, como mostra a figura, a gente pode configurar que a maior temperatura houve uma maior dimensão, ou seja, uma maior fusão desses materiais, né? E aqui nessa imagem D a gente tem o comprimento da multicamada até o substrato da interface, que seria a interface inicial, né? Bom, aqui nessas figuras que configura como figura 15, a gente pode observar através dos resultados de composição química desses materiais, que a zona C, a zona de interface, nessas condições de 800 graus Celsius e uma camada de 11, na zona C, que seria a zona de interface, a gente tem 61,35% de titânio em relação a 38,65% de níquel, tá? Como a gente pode observar, devido obviamente, a temperatura maior, a gente teve uma maior dimensão da zona 3. Beleza? Daí na zona 1, a gente tem 49% de titânio, 50% de níquel. Na zona 2, 49% de titânio e 50% de níquel. Bom, a conclusão dessas ligações de titânio e níquel revestido com o próprio titânio e níquel, a gente pode concluir, né, dizendo que essas ligações apresentam fortes melhorias comparada com a ligação anterior. Ou seja, a ligação com 800 graus se saiu melhor do que a de 700 graus. E, obviamente, devido ao aumento da temperatura, ao aumento da fusão desses materiais. E também a gente mudou a taxa da multicamada, e com essa variação a gente obteve, né? A gente diminuiu, na verdade, esse período de multicamada, ou seja, variou também, né? Mas só que a gente retirou o material um pouco menos, ao invés de ser 25 a período de multicamada, a gente diminuiu para 11, e com essa diminuição a gente conseguiu aumentar a reatividade das reações no estado sólido. Portanto, essa é a conclusão das ligas titânio e níquel. Agora, eu vou mostrar para vocês as ligações de titânio e níquel revestido com titânio, alumínio e vanádio. Beleza? Bom, agora analisando as ligas de titânio e níquel, titânio, alumínio e vanádio, a gente já pode perceber uma mudança nos parâmetros desse experimento. Que no caso agora a gente vai trabalhar nessa liga específica com 800 graus Celsius. O primeiro experimento a gente vai fazer com 800 graus Celsius, com o mesmo período de tempo, 60 minutos, com um período de multicamada de 11, e agora o que vai mudar, né, que seria
que nos experimentos anteriores a gente estava trabalhando com 50 megapascal, agora a gente vai trabalhar com 10, beleza? Bom, nessa primeira foto A aqui, eu já, de pronto assim, eu já consigo observar que não existe mais porosidades e nenhuma fissura na estrutura desse material. Portanto, a gente já pode concluir que essas condições permitiram uma boa ligação, tá? Daqui, neste caso, a gente tem a liga de titânio e níquel do lado esquerdo, aqui a região da interface, né, obviamente, e do outro lado direito a gente tem a titânio, alumínio e vanádio. Bom, aqui com a ampliação da zona de interface, a gente consegue observar 5 camadas distintas, que no caso seria a camada A, camada B, camada C, a D e a E. Bom, agora com esse tipo de experimento, a gente já mudou os parâmetros. A gente agora vai trabalhar com 50 megapascais, ok? Ou seja, a gente vai mudar apenas a força para observar o que vai acontecer. Aqui a gente observa a diminuição das zonas, né? Que obviamente aumentou a força, vai diminuir essas zonas. Daqui a gente observa a zona de interface, a zona C, que possui 0,61% de alumínio, 62% de titânio e 36% de níquel. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que nessa região de titânio e níquel não há, obviamente no início, né, do processo, não há nenhuma porcentagem de alumínio nela. Portanto, após esse processo com 800 graus com uma força de 50 megapascais, o alumínio dessa liga de TAV conseguiu se transferir para a ligação de titânio e níquel. Ou seja, essa ligação de 50 megapascais com a força de 50 megapascal conseguiu fazer com que o alumínio tivesse a difusão do alumínio na liga, né? Ou seja, é uma liga, é um, é uma difusão bem interessante para a gente nesse caso, que no caso seria a ligação por difusão. Bom, agora também fizemos um outro experimento a gente aumentou a período de camada, perdão, mantemos a mesma temperatura, o mesmo tempo e também a mesma pressão aplicada. E aqui a gente pode observar que a morfologia da interface ela é bastante parecida com a obtida do período de 11, a camada de 11, né? Porém, a camada E ela apresenta uma diminuição na espessura, que seria essa camada aqui. E as camadas B' e D consistem numa mistura de constituinte claro e do constituinte escuro, beleza? Bom, em comparação com as ligações anteriores, esta ligação apresenta uma morfologia diferente, mas que se identificam com camadas de reações semelhantes. E aqui nesse caso a gente está trabalhando, a gente diminuiu a temperatura, ou seja, estava de 800 graus Celsius e agora diminuindo para 750. Ou seja, como eu disse, essa ligação ela apresenta uma reação das camadas semelhantes, porém a diminuição da temperatura ela leva a uma menor uniformização da interface. E aqui a gente também pode observar, né, a camada de alumínio em função da ligação. Aqui, obviamente, aqui estava o TAV, né, que seria titânio, alumínio e vanádio. E conforme vai passando a ligação, vai diminuindo. E o mesmo vale para o níquel, que aqui o níquel era maior, que no caso seria a região de titânio e níquel, aqui do lado esquerdo. E a gente pode observar o decaimento dele ao longo da ligação. Ou seja, isso explica a difusão por ligação, certo? E mesmo assim, o níquel ele se mantém presente em todas as faces da ligação. Como a gente pode ver aqui na camada E, teoricamente não era para ter muito níquel. E aqui a gente tem 34%, ou seja, a gente vê que há uma boa uniformização. Apesar de ser menos uniforme, ainda assim existe uma boa uniformização desses materiais. Bom, aqui a gente já faz uma comparação das temperaturas, que no caso seria
que no caso seria de 800 graus na figura A, e na figura B a gente tem a temperatura de 750 graus. E a gente pode concluir que a diminuição da temperatura, como eu disse anteriormente, ela leva uma menor uniformização da interface de ligação comparativamente com a ligação efetuada a 800 graus Celsius, que apresentava menos camadas de reação, como mostra a figura 20A. Portanto, na verdade, a gente pode concluir que através dessas imagens na figura 20, a interface processada a 800 graus, ela tem um aumento na espessura quando comparado à interface processada a 750 graus. Portanto, aqui a gente observa menos zonas, né, reações, e aqui a gente observa um pouco mais por conta que é menos quente, né? Ou seja, a maior temperatura consegue nos promover uma região com menos camadas. Bom, e para finalizar aqui, né, a, a diminuição da pressão de 50 para 10 megapascais, que como a gente está comparando aqui, nesse caso da figura A seria 50 megapascais, e aqui na figura B seria 10 megapascais, essa diminuição ela não provocou alterações significativas na ligação, o que na verdade permite a gente apontar para uma redução de pressão no processamento. Ou seja, ao invés da gente trabalhar com 50 megapascais, como não vai mudar tanto, a gente pode trabalhar com 10 megapascais, reduzindo essa pressão no processamento. Bom, e também a gente pode concluir que a morfologia das camadas presentes na interface ela é praticamente idêntica, né, à morfologia da camada de 50 megapascais, como pode ser comparado, como eu disse aqui para vocês. Bom, para finalizar rapidinho, professor, eu sei que passou meu tempo, mas não vai passar mais que 5 minutos dele, tá? É rapidinho agora. Bom, nessas condições que a gente trabalhou, que no caso seria 800 graus Celsius, uma pressão de 50 megapascais em um período de 11, né, das multicamadas, a interface não apresentou nenhum defeito. Isso é uma boa conclusão para as ligações de titânio e níquel. Bom, agora para as conclusões de titânio e níquel mais titânio, alumínio e vanádio, nessas condições de 800 graus, durante 60 minutos, com um período de 11, e a pressão de 50 megapascais ou 10 megapascais, levaram a formação de interfaces isentas de defeitos. Porém, a gente observou também, né, que não importa tanto se é 50 megapascais ou se é 10, pois a variação da pressão não altera, né, a morfologia. E também, agora, uma coisa que altera a morfologia seria o período de multicamada, que de 11, né, é um pouco menor não, perdão, é melhor do que o período de multicamada de 25, porque o período de multicamada de 11, né, ele dá origem a interfaces mais homogêneas. Bom, e para aqui eu finalizo meu trabalho, isso coloca à disposição de alguém que tiver dúvida, da professora também, se ela tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Desejo um ótimo final de tarde a todos e